Graças a Deus por esta igreja e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. E nós estamos estudando Colossenses, capítulo 3, indo agora para o verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Esse é um texto que provoca muita discussão e muitas questões mal respondidas. Por que será que Paulo coloca esta questão, este ponto, exatamente aqui? Nós sabemos que as cartas de Paulo, na primeira metade ele apresenta a doutrina, na segunda metade das suas cartas ele já apresenta a prática, aquilo como deve funcionar no dia a dia. Nós sabemos que o que motivou Paulo a escrever a carta aos Colossenses, a igreja lá em Colossos, é porque havia um grupo, uma seita herética chamada gnósticos, os gnosticistas. Este grupo ensinava coisas sobrenatural, querendo impor algumas condições à igreja que estava fora da doutrina. E a doutrina certa da palavra de Deus, revelada ao apóstolo Paulo, ela é o rumo que nós devemos seguir. Ela é exatamente a estrada que devemos caminhar. E quando você é apresentado a uma outra doutrina, que promete facilidades, que promete comodidades, muitas pessoas entram nesse desvio, perdendo assim o rumo e caindo em mentiras, caindo em falsidades, se decepcionam e voltam para trás. Exatamente neste ponto que nós nos encontramos agora. A heresia gnóstica apresentada aos Colossos, ela apresentava Cristo como se fosse meramente um ser iluminado, ou numa categoria angélica, como um daqueles que poderiam interceder a favor dos homens pecadores. Mas essa doutrina dos sobrenaturais, dos iluminados gnósticos, criava um orgulho muito grande nas pessoas, pois criava uma casta, criava assim uma elite espiritual. E isso acaba trazendo arrogância na conduta das pessoas que se viam como sendo iluminadas, intelectualmente superiores às demais, e assim começavam a se separar. E com isso, quando acontece essa separação, não há como haver unidade e progresso na caminhada cristã. A tentativa destes falsos mestres do gnosticismo, e olha que esta seita, hoje ela está desintegrada, mas ela ainda há resquício desta heresia nas grandes denominações cristãs, e devemos tomar muito cuidado com isso, pois eles promovem uma certa humildade, uma falsa piedade, com aquela fala mansa, delicada, para seduzir e desviar o verdadeiro cristão da doutrina, do rumo, do caminho correto. Paulo, portanto, vem desmascarar estes falsos mestres do gnosticismo com as suas filosofias, com os seus conceitos de vida, com as suas praticidades. Já no capítulo 2, lá no verso 18 até 23, quando fala das filosofias vãs, já estudada. Portanto, Paulo está desmascarando estes no seu conjunto de práticas e doutrinas falsas que têm uma aparência de piedade, mas que conduz a caminhos tortuosos. Toda heresia e todo herege promove o orgulho, e do orgulho vai nascer e brotar a discórdia, a divisão. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo alertar aqui no verso 18 de Colossenses 3. Veja você abrindo a sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 3 até verso 5,
nós vamos encontrar este grupo disseminando falsas doutrinas, misturando com a revelação que o apóstolo Paulo recebeu. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, orgulhoso, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. E ainda no verso 5 vão falar que são homens corruptos, privados da verdade. É isso que diz a palavra de Deus. E Paulo está querendo o quê? Preservar a unidade da igreja, e esta unidade começa exatamente nas casas, nos lares, na família. Exatamente a postura destes homens, eles queriam destruir e envenenar as famílias. Nós vamos encontrar Paulo estimulando cada vez mais a obediência, a justiça, o respeito mútuo. E tudo isso ele já começou no capítulo 3 de Colossenses. Nós já estudamos como se comportar dentro da igreja, o relacionamento com os irmãos. E o capítulo 3 fala do novo homem em Cristo Jesus. E agora vamos falar então, a partir do verso 18, do novo homem na sua nova casa, com a sua família, no seu lar. Paulo dirige, inicialmente, a sua exortação às esposas, às mulheres, exatamente porque estas são o alvo destes hereges, que querem desvirtuar e introduzir os seus conceitos e filosofias, exatamente porque a mulher, a esposa, ela é o ponto emocional da casa, do lar. Nós vamos encontrar em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 6. Já lemos 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 6, verso 3, e agora nós vamos ler 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 6. Porque deste número são as que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Estes mestres do gnosticismo, eles eram mestres, eles eram astutos para invadir casas, seduzir estas mulheres que cuidavam do lar, das crianças, dos jovens, e assim desestruturando emocionalmente uma casa e iam dividir a igreja. Paulo sabia exatamente da estratégia e da técnica destes hereges, por isso ele adverte e chama a atenção das esposas para estarem juntas com os maridos, pois o marido devia estar junto ao Senhor, e assim um corpo unido. A atitude que nós vamos destacar aqui no verso 18, que nos chama a atenção, é exatamente esta palavra: sujeitas a vossos próprios maridos. A palavra sujeição que aparece aqui, ela tem o sentido correto como obedecer, colocar-se sob controle de outro, aconselhando seus aconselhamentos, a sua direção, tudo estando em harmonia. Um exemplo prático do que vem a ser sujeição não é aquilo que o mundo tanto condena lá fora, como machismo e tantas histórias fazem. Mesmo porque o apóstolo Paulo não está dizendo e nem ensinando nenhuma imposição. Ele não está ensinando que a mulher é inferior, muito menos que ela é incapaz. O apóstolo Paulo está mostrando, nos ensinando, o lugar devido da mulher dentro do lar, dentro da igreja, dentro da sociedade, obedecendo uma hierarquia. E essa hierarquia foi criada pelo próprio Deus. Deus Pai, depois Deus Filho, a igreja, o lar, o marido, a esposa, os filhos. É assim
que deve funcionar quando existe esta harmonia: obediência, respeito mútuo, justiça, equilíbrio, compreensão. Disto tudo promove o amor. Quando assim, começa a haver confiança uns para com os outros. Se estas mulheres recebessem os falsos mestres do gnosticismo em suas casas, elas seriam levadas, como colocamos em 2 Timóteo 3,6, por homens lascivos, que vêm com ladainhas, vêm com histórias, vêm com vantagens, tudo para atrair e tirar do caminho correto da sã doutrina que nos leva a conhecer o Deus verdadeiro. Portanto, a sujeição é uma disposição voluntária para servir. É uma disposição voluntária para cooperar. Como exemplo prático, nós podemos fazer o gesto de um abraço. Imagina você, ao abraçar a sua esposa, ou mesmo a sua mãe, ou a sua namorada, quando você faz o gesto colocando o braço sobre o ombro, a reação imediata de quem vai cooperar, de quem vai obedecer, de quem vai estar junto para seguir a mesma direção, é colocar o outro braço, assim te abraçando, e assim os dois caminham junto. É um ato instantâneo, é um ato voluntário, de alguém que se submete àquela direção. E assim, concordando os dois, andando no caminho correto. Esta palavra vai aparecer em outros textos do apóstolo Paulo. Nós podemos citar Efésios 5:22 da mesma forma. Tito, no capítulo 2, no verso 4 e 5, também apresenta este ensino. Ora, se esse ensino ele é reforçado nas outras cartas também, é porque é muito necessário e requer toda a nossa atenção para que o lar seja um lugar que promova o amor, a confiança, a autoridade. E assim vai ser refletido na igreja, onde que também na igreja existem a hierarquia, os anciãos, os presbíteros, os diáconos. Assim a igreja pode fluir no aprendizado da doutrina e principalmente na comunhão uns com os outros. Nós podemos também observar como é importante entender esta sujeição. Temos muito a que falar ainda deste verso 18 e que o Senhor nos abençoe. Amém. Prosseguindo o nosso estudo em Colossenses 3,18, e já vamos ler o versículo, mas quero, em primeiro lugar, enviar as nossas saudações para todos os que nos acompanham, reiterando o pedido para que oreis por nós. Estais também nas nossas orações, pois este ministério que desenvolvemos visa ajudar-vos a compreender melhor o Senhor, a sua vontade e estimular-vos às boas obras. Em Colossenses 3,18 nós lemos: vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos como convém no Senhor. Não foi por acaso que no estudo anterior eu procurei fazer uma introdução ao tema da sujeição e implicitamente ao da autoridade. O objetivo visou percebermos que a verdadeira autoridade não é autoritarismo, ou despotismo, ou absolutismo, não é prepotência nem opressão, mas deriva da força do exemplo que até faz obedecer demónios. Note-se bem, como nós vimos no estudo anterior. E, portanto, a força é tão grande da verdadeira autoridade que nenhuma mulher terá qualquer dificuldade em estar sujeita. A verdadeira autoridade, curiosamente, é mais poderosa ainda que possa não parecer. A verdadeira autoridade dulcifica e cria desejo e vontade à sujeição para que esta se lhe sujeite de bom grado. Sim, a sujeição tem prazer em se sujeitar à autoridade que é exemplar. Como sabemos, as mulheres em geral têm uma enorme dificuldade em se sujeitarem, e isto por várias razões, mas evidentemente quem é que vai ter prazer ou estar predisposto em se sujeitar a despotismo, a absolutismo, a prepotência, a opressão, a uma falsa caricatura da autoridade que muitos revelam e que nada tem a ver com a autoridade advogada pela verdade das Escrituras? Havia que desmontar, e foi isso que tentei fazer no estudo anterior,
a teia tecida pelas forças das trevas, que tem levado muitas mulheres a insubordinarem-se. Mulheres e homens, pois também eles têm que se sujeitar a vários níveis. E que tem levado homens a confundir autoridade com autoritarismo, com despotismo, com absolutismo, com prepotência ou opressão. Não é demais repetir isto, e por isso eu repeti. Desde o Jardim do Éden que o homem tem tido problemas em se sujeitar, em estar sob a autoridade. Como sabemos, ele insubordinou-se ali no Jardim do Éden, insurgiu-se contra Deus, desobedecendo-lhe, porque Satanás criou nele uma imagem distorcida de Deus e da sua autoridade. E é isso que ele ainda hoje continua a fazer nas mentes de muitos. Isto porque, em vez de as mentes serem influenciadas pela verdade das Escrituras, ignorando-as, estão a deixar-se influenciar pelas mentiras de Satanás. O homem, desde o início, que enganado por Satanás se insubordina, se insubmete, se rebela, desobedece, procurando uma falsa emancipação, uma falsa independência, uma falsa liberdade, que, como nós sabemos, não é real. E isto é comum a todos, não apenas às mulheres. É, portanto, preciso ter muito cuidado, muita cautela, pois as armadilhas são enormes. Não é, portanto, anormal vermos esses tiques continuarem a manifestar-se hoje, sempre que a autoridade está em jogo. O lar e a igreja não são exceção. O mesmo problema também se manifesta, quer no lar, quer na igreja. Na desmontagem da teia maligna, tecida e urdida por Satanás, eu não posso deixar de trazer ainda um maior esclarecimento a este tema, assim me ajuda o Senhor. Não é por acaso que a Bíblia estabelece um paralelismo inspirador e modelador para o relacionamento saudável e eficaz entre maridos e esposas. E o paralelo que é estabelecido por Deus é Cristo e a Igreja. A Igreja não deve estar sujeita a Cristo? É a pergunta que se impõe. Por que razão, então, não devem as esposas estar igualmente sujeitas a seus maridos, visto que Deus estabelece um paralelismo nestes relacionamentos de Cristo e da Igreja e de maridos e mulheres? Esse é o paralelismo que é estabelecido por Deus. Infelizmente, não é isso que nós temos visto na prática, para a infelicidade dos mortais. O que é que nós temos visto? Temos visto igrejas insubmissas a Cristo. A Bíblia até o apresenta do lado de fora das mesmas, a bater-lhes à porta. Em Apocalipse 3:20, quando nós lemos: eis que estou à porta e bato, e ele está à porta de uma igreja. E por isso não admira vermos esposas igualmente insubmissas a seus maridos, descartando-os, quando a própria igreja não dá exemplo. Triste quadro. Triste quadro aquele que se nos é dado a observar hoje. Mulheres insubmissas a seus maridos, no meio de igrejas insubmissas a Cristo. Contudo, a verdadeira igreja sujeita-se à verdadeira autoridade. E assim também a verdadeira esposa espiritual se sujeita ao verdadeiro marido espiritual. Vejamos então o paralelismo que referi, que Deus estabelece nas Escrituras. Encontra-se em Efésios 5, 22 a 32. E é ali que nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, a estabelecer esse paralelismo entre a mulher e a igreja e entre o homem e Cristo. O que nós lemos ali é o seguinte, começando no versículo 22 e por aí abaixo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E a pergunta que se impõe é: porquê? E o apóstolo responde: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, ele diz assim: porque o marido, como também Cristo. Neste versículo lemos: porque o marido, como também Cristo. Ou seja, aquilo que é visto em Cristo deve ser visto no marido. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. E se no versículo anterior nós vemos o paralelo estabelecido entre o marido e Cristo, porque o marido, como também Cristo, aqui o paralelismo é entre a igreja e as mulheres. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E mais uma vez o paralelismo é estabelecido entre maridos e Cristo e igreja e mulheres. E isto ele fez para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E aqui vemos o apelo ao amor. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja. E cá temos um apelo para o marido se comportar como também o Senhor faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Cá temos o homem unindo-se à sua mulher. E serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Grande é este mistério entre marido e mulher, mas ele diz, mas digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O paralelismo está estabelecido e de uma forma muito clara. Alguns homens queixam-se de que as suas mulheres não se lhes sujeitam. E eu pergunto, por que será? Tenho visto com os meus olhos a razão disso. E em várias realidades. Eles não têm a força da autoridade que lhes adviria do exemplo que não são. E convém que eles atentem para isso. Como é que eles querem que as suas esposas se lhes sujeitem se eles não são exemplo? Não são exemplo da autoridade. Notemos que a Bíblia diz, vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Eis que aqui o paralelismo implícito no Senhor. Portanto, na nossa passagem, no versículo 18, lemos, vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E este como convém no Senhor é o paralelismo implícito que nós vimos anteriormente entre Cristo e a Igreja para maridos e mulheres. Também é curioso nós repararmos que quando a Bíblia diz vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, não diz maridos, sujeitai as vossas mulheres. Não é isso que nós lemos. Os maridos não têm que se sujeitar às mulheres, mas infelizmente há alguns que querem impor-se e cá está o tal autoritarismo errado. Não, a Bíblia diz, vós mulheres estáis sujeitas. Que diferença! Maridos, dulcificai e criai desejo e vontade à sujeição, para que elas, as vossas esposas, se vos sujeitem de bom grado. Amai-as como Cristo amou a Igreja. Amai-as. Como é que se ama? Sofrendo como Cristo, sendo benignos, não tratando com leviandade, não vos ensoberbecendo, ou seja, sendo orgulhosos, não vos portando com indecência, não buscando os vossos interesses, não vos irritando, não suspeitando mal, não folgando com a injustiça, mas folgando com a verdade, tudo sofrendo, tudo crendo, tudo esperando, tudo suportando, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, que define o que é o verdadeiro amor. 3 vezes em Efésios 5. Nos versículos 25, 28 e 33, nós vemos que os maridos são convocados a amar as suas esposas como se amam a si mesmos. O amor de Cristo pela Igreja estabelece, como nós já vimos, o exemplo para o amor que os maridos devem dedicar às suas próprias esposas. Assim como Cristo ama a Igreja, os maridos devem amar as suas esposas. Se os maridos quiserem representar a autoridade de Deus, devem amar as suas próprias esposas. É aqui que tudo começa. Neles. É nos maridos que tudo começa, não é nelas. É importante que vós, que sois maridos, saibam disto. A tua esposa não se te sujeita a ti? E eu faço uma pergunta. E tu amas-la? Ama-la segundo o padrão de amor que Deus estabelece nas Escrituras? Começa por ser um exemplo. A força da tua autoridade tem que advir daí. E ama. Ama não conforme a natureza humana. Ama não conforme o mundo. Mas segundo Deus e a palavra de Deus. Não achas que está na hora de começares a aprender isto? Por conseguinte, em tom de conclusão, quando nós lemos vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos como convém no Senhor, devemos ler entre linhas que Deus está a falar aos maridos primeiro. Será que tu estás a ouvir? Oro para que sim. Que o Senhor vos abençoe.